Aconteceu já faz uns 1.700 anos por baixo. O Império Romano já dava sinais de que se encaminhava para o seu derradeiro fim. Havia sinais de declínio por toda a parte, e um desses sinais era justamente uma crise financeira que parecia se estender indefinidamente. Hiperinflação. O Império atribuía os seus problemas econômicos à ganância dos comerciantes, mas hoje é quase consenso. A hiperinflação romana estava relacionada com a emissão descontrolada de moedas. O imperador era Diocleciano. Ele decidiu impor um controle de preços implacável sobre cerca de 1.300 produtos. O império tinha uma tabela mostrando quanto cada coisa deveria custar e, claro, quanto cada romano deveria ganhar pelo seu trabalho. Quem não respeitasse esses termos deveria enfrentar a pena de morte. Não deu certo. O período de Diocleciano no poder terminou e a hiperinflação ainda estava lá. Essa coisa de congelar e tabelar preços foi um desastre para o Império Romano. Mas aí, séculos e séculos se passaram e alguém no Brasil achou que isso poderia dar certo por aqui. Esse era o Brasil da inflação. Esse era o Brasil do Cruzeiro. Quando você vinha para o supermercado fazer suas compras, a cada dia, a cada semana, todos os meses, os preços iam aumentando. Você ia comprar um pacote de maisena, um mês depois era 15% a mais. Agora não, nós estamos vivendo o Brasil do cruzado. O Brasil em que a dona de casa, na maioria das vezes, vai fazer a compra com uma lista da Sunab, com uma lista do governo, que fixou os preços dos produtos, que congelou os preços. Vamos ver aqui nesse supermercado se isso realmente está acontecendo. Leite Ninho, que é um produto fundamental para a criança. Os preços estão congelados? Se a gente abrir essa lista, nós vamos ver Leite Ninho e Pó Ninho, 14 cruzados 75 centavos. A gente pega essa lata, 14 cruzados e 75 centavos. Quer dizer, o Leite Ninho está tabelado nesse supermercado. Esse aí é o Aloysio Mercadante em 1986. Naquela segunda metade dos anos 80, o governo Sarney tentava conter a hiperinflação que tinha sido herdada da ditadura militar. Várias tentativas foram feitas, nenhuma deu certo. Em 1986, o Plano Cruzado congelou os preços de alimentos, combustíveis, produtos de higiene e de limpeza. Exatamente aquilo que o Império Romano fez e que não deu certo. Só que no Brasil as coisas poderiam ser diferentes, afinal de contas aqui existia a heróica figura do fiscal do Sarney, o sujeito que era incentivado a ir ao mercado e conferir se os preços estavam mesmo seguindo o que mandava a tabela. O governo adverte quem tenta remarcar preço e a população reage com vigor contra os remarcadores. Ao incentivar essa fiscalização autônoma, o governo transformou todo o supermercado Mercadinho e Birosca em palco para todo tipo de treta. No supermercado Real, um consumidor foi um fiscal e tanto. Eu fecho esse supermercado pelo roubo abusivo e extorsivo que está acontecendo com mais de 30 produtos. Vejam o caso dessas duas maioneses. Vejam o caso do café. De 99 mil cruzeiros, estão cobrando 120, 130. Vejam o caso dessas fraldas, que para 6 xixis paga 1.000 cruzeiros a mais. Conquistamos o nome de José Sarney, o nosso presidente e o presidente da nova república. Só de ouvir esse cara aí, deve ter dado para sacar que, nesse momento, enquanto congelava os preços, Sarney era meio que um herói. Muito bem quisto pela sociedade, só que isso não durou muito tempo não. Nos meses seguintes ao congelamento, as confusões em mercados foram aumentando gradativamente, foram se tornando perigosas. Chegou um momento em que pequenos comerciantes precisaram fechar as portas, porque, ao contrário dos grandes, eles não tinham segurança para se proteger dos consumidores furiosos. Este aqui fica na Glória. O gerente disse que não recebeu a nova tabela da Sunab e preferiu não funcionar à tarde para evitar problemas com os consumidores. Ali perto, a polícia teve que dar proteção a este outro supermercado. Pela manhã, ele chegou a ser invadido por pessoas que protestavam contra a remarcação de preço. A confusão foi formada porque eles começaram a alterar a tabela pela manhã. O pessoal, quando notou, aí queria
a correção da tabela. Essas confusões nos mercados marcaram o que hoje você poderia chamar de um primeiro momento do Plano Cruzado. No momento seguinte, começou a acontecer uma coisa até pior. As prateleiras ficaram vazias. Quer dizer, você tinha dinheiro para comprar, mas os produtos simplesmente não estavam lá. De novo, a gente vai precisar recorrer ao jovem Aloísio Mercadante. Por exemplo, o leite ninho, que está tabelado, até ontem não havia nesse supermercado. Chegou uma pequena remessa e cada cooperante desse supermercado só pode comprar 2 latas pequenas, porque também não existem aqui latas grandes de leite ninho. Mas não é esse o único produto que está faltando, não. Por exemplo, aqui havia chocolate granulado. Este é o último pacote do supermercado e não vai chegar mais, pelo menos o que nós recebemos essa informação. Nesta prateleira está faltando cevada, mate-leão, na outra detergente, faltou carne, faltou leite, vários produtos não estão chegando na casa da dona de casa. E principalmente os remédios estão faltando. Por que isso está acontecendo? Porque as grandes empresas, os grandes empresários, diante do congelamento dos preços, estão deixando de produzir alguns produtos, não estão entregando para os fornecedores para pressionar que os preços voltem a subir. O Plano Cruzado durou só 9 meses. Depois disso veio o Cruzado 2. Os preços foram descongelados e a inflação, claro, voltou com tudo. Durante os anos da hiperinflação só se ouvia falar do dragão. O dragão da inflação. Ele devora seu salário, ele queima seu dinheiro com seu bafo flamejante. Ele, como uma figura mítica, nem deveria existir fora dos nossos piores pesadelos, mas ele estava lá e era real. Um dragão invencível. Os planos econômicos eram como soldados enviados para combatê-lo. Todos derrotados, todos mortos. Essa coisa de imaginar a inflação como um dragão mostra que a economia não é só um monte de número em papel ou tela. Economia perpassa relações humanas, tem consequências muito diretas no nosso estado de espírito, no nosso bem-estar físico e psicológico. A luta contra o dragão foi isso aí mesmo, uma luta que deixou gente ferida, gente morta, eu não estou exagerando, e gente traumatizada. E o pior, talvez o dragão não esteja morto. Talvez ele esteja prestes a sair da caverna onde ele esteve durante todo esse tempo. Atenção para as ofertas de qualidade real. Margarina Doriana 500 gramas, 42.900. Nessa época aí, quando a margarina custava 42 mil, as coisas podiam ser meio desconfortáveis para uma criança mandada ao mercado. Você poderia voltar para casa sem todos os itens da lista da sua mãe, porque afinal de contas, as coisas custavam um preço pela manhã, outro preço à noite, e aí sua mãe não sabia se estava te dando dinheiro suficiente para comprar tudo, ou então de repente se você estava embolsando aquele dinheiro para você. Numa dessas, sua mãe poderia ficar cansada de culpar o governo, e aí ela começaria a culpar você. Sua mãe então jogaria um chinelo na sua cara. O chinelo que ela devia jogar, sei lá, na cara do Sarney ou então na dos militares que vieram antes dele. Aconteceu comigo, mais de uma vez. Eu lembrei dessa história dia desses aí quando eu fui até a padaria e me espantei com os preços. Uns dias depois eu tive a chance de conversar com ninguém menos que Mônica de Bolle, PhD em Economia pela London School of Economics e uma especialista em crises financeiras. Aí eu quis saber, o que é que está acontecendo com o preço da comida em 2020? Aí dia desses fui entrar na padaria lá e peguei acho que 4 pães, um pouquinho de queijo. Caramba, R$17! E fiquei assim, o que está acontecendo aqui? Essa memória pipocou na minha cabeça de novo, assim, com toda a força do mundo. Tô contando isso para te perguntar, assim, para onde caminham os preços dos alimentos no Brasil, porque isso é uma coisa muito séria. Preocupa a gente aqui de maneira familiar, estrutural já, sabe? E qual é a gestão correta disso? Né? Segurança alimentar é uma coisa, sabe? Absolutamente, totalmente. No início da pandemia, teve nossa, essas histórias de traumas inflacionários diversos, eu também tenho muitas, como você. Mas no início da pandemia, logo no início, assim, em janeiro, mais ou menos, ali no entorno de janeiro, fevereiro,
Uma das coisas que tinha surgido já no debate internacional, e eu me lembro dessas conversas internas dentro lá do Peterson Institute, onde eu trabalho, surgiu o tema da segurança alimentar. Assim, o que vai acontecer se as cadeias de produção e distribuição de alimentos forem significativamente afetadas pela pandemia? Como é que os países vão lidar com essa situação? Então, essa pergunta ela já estava posta assim, desde o início. Muitos países, e aqui inclui países de renda média, né, portanto países não ricos, muitos países se prepararam para enfrentar esse tipo de problema. Então, esses países se prepararam. Eles começaram a fazer estoques, eles começaram a impor, alguns impuseram restrições às exportações de alimentos, então aqueles que produzem alimentos impuseram essas restrições. Nós no Brasil não fizemos absolutamente nada para nos prepararmos para essa questão de segurança alimentar. Nós no Brasil, na realidade, fizemos exatamente o oposto. A gente pensou assim, oba, beleza, tem mais gente querendo comprar alimentos no mundo, então vamos exportar mais soja, vamos fazer essas coisas porque o mundo está querendo, a gente faz isso. E a gente esqueceu completamente, o governo, que a gente tem uma população enorme que a gente precisa atender e que a gente deveria ter dado mais atenção a isso do que a esse quadro. Claro que não é desprezar as exportações, mas você precisa equilibrar a sua resposta, né? E pensar exatamente como que você vai fazer esse planejamento. Ou seja, num momento crítico em que cada país se preocupa em alimentar os seus, o Brasil se preocupa em aproveitar esse cenário para lucrar mais com as exportações. É grave, mas tem mais. E aí a gente soma a esse quadro ainda por cima o fato do Brasil ter resolvido abrir mão dos seus estoques regulatórios de grãos. Todos os países têm isso, os que podem, né? Tem estoques regulatórios. O que são esses estoques regulatórios? São estoques que estão lá para serem usados quando você enfrenta situações de insegurança alimentar. O que a gente fez com os nossos estoques regulatórios de grão? A gente exportou ao longo dos últimos anos. A gente exportou. Então, nós não temos mais estoques regulatórios. Nós acabamos com isso. Então, hoje a gente está totalmente à mercê de políticas mal direcionadas, da alta dos preços dos alimentos no mercado internacional, porque isso está acontecendo no mercado internacional, os países todos estão afetados por isso. O preço do arroz aqui nos Estados Unidos também subiu. A diferença é que aqui nos Estados Unidos tem estoque regulatório. Então, quando a situação começou a ficar um pouco mais salgada, literalmente, o governo usa, né, uma parte desses estoques regulatórios para justamente amainar a alta de preços. No Brasil, a gente não tem como fazer isso. Não por acaso, um derivado de uma de nossas principais commodities é o alimento que acumula a maior alta em 2020. O aumento no preço do óleo de soja foi de 94% desde o início do ano. A constatação é do IBGE. Aliás, a reportagem do G1 que mostrou esses dados continha uma recomendação que eu não pude deixar de notar. Parece que é para trocar a carne pelo frango. Afinal, as circunstâncias são atípicas e a alta no preço dos alimentos é maior desde 2002. E olha, sempre que a gente está prestes a retroceder, é legal lembrar de onde a gente veio e o que a gente ainda tem a perder. Há pouco tempo atrás, uma moedinha não comprava nada. Agora, com uma moeda de 50 centavos de real, você pode comprar meia dúzia de ovos, ou meio quilo de arroz, ou meio quilo de feijão, ou 250 gramas de margarina, ou 1 quilo de farinha de trigo, ou meio quilo de fubá, ou uma lata de milho verde, ou 1 quilo de cebola, ou um pacote.
Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente está vendo aí o Maurício, artista plástico, professor de História da Arte. Ele envia para a gente uma mensagem em defesa da cultura, da educação, coisas fundamentais para que o povo possa fazer melhores escolhas e não se deixar iludir por ditadores e fake news. Quero agradecer todas as coisas gentis que vieram escritas aí no e-mail do Maurício. Muito obrigado, Maurício. Tamo junto. Valeu!